nascido do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é um dia muito especial para a nossa igreja Assembleia de Deus Missão, porque hoje está completando 111 anos a Assembleia de Deus aqui no Brasil. E nada mais que uma pessoa daquela época para contar a história para vocês. Então, a nossa irmã vai contar um pouco da história, como foi que a Assembleia de Deus chegou aqui no Brasil, por duas pessoas muito especiais. A paz do Senhor Jesus! Eu estou aqui para contar a história de como a Assembleia de Deus veio parar aqui no Brasil. Como aconteceu? O que aconteceu? No dia 19 de novembro de 1910, num dia de sol caustigante, 2 missionários suecos desembarcaram aqui em Belém. Ninguém poderia imaginar que Daniel Berg e Gunnar Wigren estariam para iniciar um movimento que alteraria profundamente o perfil religioso e social do Brasil. Não conheciam nenhum amigo ou conhecido que pudesse os ajudar, nem nenhum endereço de algum conhecido, apenas suas malas. E entraram em uma rua até chegarem a uma praça, aonde sentaram em um banco para descansar um pouco, e aí fizeram a primeira oração em terras brasileiras. Seguindo a indicação de alguns passageiros que fizeram a viagem com os missionários, Gunnar Wigren e Daniel Berg se hospedaram em um modesto hotel, cujo a diária completa era de 8.000 réis. Em uma das mesas do hotel, o missionário Wigren encontrou um jornal onde estava o endereço do pastor metodista Justus Nelson. No dia seguinte, foram para a casa do pastor para explicarem a ele como Deus tinha ajudado a eles terem chegado naquela cidade. Justus Nelson os levou até a Igreja Batista, onde os apresentou o pastor Raimundo Dock, e os missionários passaram a viver nas dependências da igreja. Passando um determinado tempo, eles já podiam falar a língua portuguesa. Wigren continuou estudando a língua, enquanto Daniel trabalhava como fundidor. Depois de um tempo, Daniel se dedicou ao trabalho de colportar. A paz do Senhor! Hoje eu irei falar sobre o movimento pentecostal. Os jovens missionários tinham o coração muito avivado, cheio do Espírito de Deus. Oravam de dia e de noite e oravam sem cessar. Algumas pessoas achavam estranho, oravam e eles oravam de dia e de noite, e eles tinham o costume, de orar de dia e de noite. Algumas pessoas não gostavam e as outras amavam quando eles oravam, e eles também queriam fazer a mesma coisa. Algumas dessas pessoas foram as irmãs Celina e Maria Nazaré. Devido a eles orarem muito, a Igreja Batista expulsou em uma quinta-feira de 1h da manhã, dia 2 de junho de 1911, na rua Siqueira Mendes, número 67, cidade de Belém. Enquanto Celina estava orando, ela foi batizada com o Espírito Santo. E foi na casa da nossa irmã Celina que os irmãos começaram a se congregar depois que foram expulsos. Depois disso tudo, surgiu a necessidade dos trabalhos serem organizados como igreja, o que se deu em 18 de junho de 1911, quando, por deliberação unânime, foi fundada a Assembleia de Deus no Brasil, sendo Daniel Berg e Gunnar Wigren os primeiros orientadores. O termo Assembleia de Deus, dado a denominação, não tem uma origem definida entre nós. Assembleia de Deus no Brasil chegou, cuidando da doutrina e também dos dons. A porta que ele abriu nunca mais fechou.
Deus.